Olá, pessoal, tudo bem? Conforme combinado, vou fazer a correção por vídeo da nossa revisão de perícia. Prestem bem atenção. Qualquer dúvida vocês me mandem até o dia da prova, até às 19 horas, vocês podem tirar dúvida. 19h01, a prova começa. Beleza? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês e bora. Primeiro, de acordo com a NBC-PP 01, perito contábil relacione os tipos de impedimento e suspeição apresentados na primeira coluna com a situação descrita na segunda coluna e, em seguida, assinale a opção correta. Então, aí na primeira coluna, nós temos um como situação de impedimento e dois como situação de suspeição. Vamos analisar aí o que nós temos de afirmativas. A primeira, ser inimigo capital de qualquer uma das partes. Ser inimigo capital diretamente, eu perito, ser inimigo capital de uma das partes significa que eu tenho uma relação interpessoal com aquela pessoa direta. Isso caracteriza suspeição, ou seja, devo me declarar suspeito para desenvolver aquela perícia. Nesse caso, então, é 2. Tiver cônjuge ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até terceiro grau postulado no processo ou entidade da qual esses façam partes de seu quadro societário ou de direção. Então aqui é o seguinte, não é direto, não é eu perito com a empresa, com a pessoa. É o quê? Meu esposo ou minha esposa, meu filho, meu primo, meu pai que tem alguma relação de empregador ou empregado ou sócio de uma das partes do litígio. Então, nesse caso, não é uma relação interpessoal direta. Então, a gente coloca como impedimento. Eu estou impedido porque eu tenho alguma relação e geralmente o impedimento está ligado à remuneração, tá? Próximo. Ser amigo íntimo de qualquer uma das partes. Nesse caso, é uma relação interpessoal. Então, se trata de uma suspeição. Então, eu me declaro suspeito. E, por fim, a matéria em litígio não ser de sua especialidade. Então, um dos impedimentos para o perito desenvolver a perícia é ele não conhecer da matéria do litígio, não ser especialista na matéria do litígio e mais. Ou então, se ele não tem recursos, pessoas, tecnologias, enfim, aquilo que ele precisa para buscar, para analisar, para avaliar as provas que vão embasar aí a sua opinião, o seu laudo. Então, não conhecer a matéria do litígio, não ter, não ser especialista na matéria do litígio é um impedimento técnico legal. Então, se trata de um impedimento. A resposta correta, então, vai ser a sequência 2-1-2-1. Resposta C. Próximo. O perito do juízo deve declarar-se suspeito quando, após nomeado, verificar a ocorrência de situação que venha suscitar suspeição em função da sua imparcialidade ou independência, e dessa maneira comprometer o resultado de seu trabalho em relação à decisão. Assinale a opção que apresente uma situação que não configure um caso de suspeição, ou seja, que não configure um caso de relação interpessoal direta, tá? Vamos lá. A filha de uma das partes tem uma dívida em atraso com o perito em juízo. O perito do juízo ser herdeiro presuntivo da esposa e de uma das partes. O perito de juízo não tem recursos humanos ou técnicos para emitir o laudo no período solicitado. E, por fim, um dos litigantes é amigo íntimo do perito. Então, primeiro, a filha de uma das partes tem
uma dívida em atraso com o perito de juízo. Relação direta. A filha de uma das partes deve para o perito. Segundo, perito do juízo ser herdeiro presuntivo da esposa de uma das partes. Então, ou seja, eu sou herdeiro de uma das partes. Então, uma das partes pode ser a minha mãe, pode ser a minha esposa, né? Então, aí, o que está acontecendo? Uma relação direta, do perito diretamente com uma das partes. E a C vem e fala o seguinte: o perito do juízo não tem recursos humanos ou técnicos para emitir um laudo no período solicitado. Então, ou seja, não é que ele não tenha conhecimento no litígio, mas ele não tem recurso para desenvolver esse litígio, ele não tem mais do que capacidade intelectual, ele não tem pessoas para trabalhar com ele, não tem carro, não tem tecnologia, enfim. Então, nesse caso, ele está impedido, é uma forma de impedimento e não de suspeição. Então, a resposta certa é a C. Beleza? 3. Escolha a opção que corresponde ao preenchimento das lacunas das situações descritas abaixo. No curso de um processo judicial, o juiz Valmir, um perito com a finalidade, o juiz Valmir, ponto. Um perito com a finalidade de se avaliar as alegações trabalhistas reclamadas pela parte autora do processo. Luísa Souza, parte recorrida, tanto a contadora Antônia para verificar os trabalhos do perito designado pelo juiz Valmir. Continuamos. Em um litígio submetido à arbitragem, o juiz arbitral Marcos, o contador João, para responder os quesitos necessários para amparar a sentença arbitral. Marque a opção que corresponde aos números 1, 2 e 3, respectivamente. Então, vamos lá. Ó. Primeiro ele fala lá, no curso de um processo judicial, o juiz Valmir, o que o juiz faz? O juiz nomeia um perito com a finalidade de se avaliar as alegações trabalhistas reclamadas pela parte autora do processo, tá? Então, vamos lá. O juiz nomeia, tá bom? Próximo. Aí ele fala, a Luísa Souza, parte recorrida do processo, o que ela faz? Ela contrata ou ela escolhe o perito, o perito assistente? Né? Porque como ela é a parte recorrida, ela é uma das partes, ela pode contratar um perito para acompanhar o perito de juiz. E quando a gente submete ao juiz arbitral, a gente escolhe antecipadamente, antes que aconteça o juiz, o litígio, se acontecer um litígio, a gente vai recorrer a tal contador, a tal perito, né, para desenvolver a nossa perícia arbitral. Então, é a C. Nomeou, contratou e escolheu. 4. De acordo com a NBCPP 01, perito contábil, a respeito da suspeição e impedimento legal, a suspeição e impedimento legal, julgue os itens a seguir como verdadeiro ou falso e, em seguida, assinale a opção correta. 1, então, já coloquei ali, esqueci de deixar a animação, né? Então já está a resposta ali, mas vamos discutir. O perito do juiz ou assistente deve declarar-se suspeito quando, após nomeado ou contratado, verificar a ocorrência de uma situação que venha suscitar suspeição em função da sua imparcialidade ou independência. E dessa maneira, comprometer o resultado do seu trabalho em relação à decisão. Verdade. O perito em juízo ele precisa entender se aquelas partes que ele vai analisar, que ele vai julgar, nenhuma das partes tem uma ligação com ele, com o parente dele, com a esposa dele, enfim,
que vai fazer com que, de alguma forma, o seu laudo possa puxar mais para um lado do que o outro, que ele vai ser imparcial, ou que ele não vai conseguir dar a sua opinião conforme aquilo que ele viu, que ele avaliou. Ele vai ter dependência por conhecer a pessoa de outros, né? De outros carnavais, vamos dizer assim, de outras situações, por outras pessoas, tá? Então ele precisa analisar isso. Se ele perceber que ele não vai conseguir ser imparcial ou independente em seu laudo, ele precisa se declarar suspeito ou impedido. Então é verdadeiro. 2. O perito deve declarar-se suspeito apenas nos casos previstos na NBCPP 01, perito contábil, não sendo possível declarar-se suspeitos por motivos íntimos. Pode-se declarar suspeito por motivos íntimos. Faz a sua carta de escusa, seu requerimento de escusa e coloca lá que você está se declarando suspeito por motivos íntimos e isso está embasado, está assegurado no novo Código Civil e também na NBC, tá bom? Então, falso. O perito pode sim se declarar suspeito por motivos íntimos. Então, na aula, a gente ainda teve o Gustavo, né, soltando suas pérolas aí, que falou, né, da amante. Então, como não tem essa cláusula direta lá no nosso ANBC ou no nosso Código Civil, aí então a gente tem os motivos íntimos nos quais o perito pode se declarar suspeito, beleza? 3. São exemplos de casos de suspeição. Aqui está sujeito o perito em juízo, ser amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer uma das partes. Isso mesmo. Caso de suspeição é declarar-se suspeito por relação direta interpessoal, geralmente com uma das partes, tá bom? Então, tá certa essa aí. Então, a nossa sequência será verdadeiro, falso, verdadeiro. Beleza? 5. De acordo com a NBC-PP 01, perito contábil, existem situações fáticas ou circunstanciais que impossibilitam o perito de exercer regularmente suas funções ou realizar atividades periciais em processos judiciais ou extrajudiciais, inclusive arbitral. Essas situações são classificadas como impedimento ou suspeição. Dentre elas, pode-se enumerar. Então, aqui nós temos 4 afirmativas, e aí a gente vai falar, respectivamente, né? A 1 é suspeição, a 2 é impedimento, enfim, né? Vamos julgar se é impedimento ou se é suspeição. Então, 1. Tiver mantido nos últimos 2 anos ou mantenha com alguma das partes ou seus procuradores relação de trabalho como empregado, administrador ou colaborador assalariado. Nesse caso, é uma relação não interpessoal, né? É uma relação de empregador ou empregado, uma relação mais voltada à remuneração. Então, nesse caso, nós estamos falando de impedimento, tá bom? 2. Subministrar meios para atender as despesas do litígio. Tá? Quando eu tenho aí alguma forma de injetar dinheiro em algum dos 2 processos para atender as despesas que estão ocorrendo aí nesse litígio. Então, isso pode ser uma causa de eu ser dono da empresa, ser parte da organização, tá? Então, aí não pode, você está impedido, é um impedimento. 3. Receber quaisquer valores e benefícios, bens ou coisas, sem autorização ou conhecimento do juiz árbitro. Impossibilitado, impedido também nesse caso, tá bom? E por fim, a última 4, ser amigo íntimo de qualquer uma das partes, caso de suspeição, relação interpessoal, tá? Então vamos lá.
1, impedido, 2, impedido, 3, impedido e 4, impedido. Vai ser, então, a E. Impedido, 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 suspeito, respectivamente, né? Ou seja, nessa ordem. Letra E. 6. Em um litígio entre sócios por suspeita de irregularidades, foi nomeado um perito contábil para subsidiar a constatação de uma possível fraude contábil, relacionado a funcionários fantasmas na folha de pagamento. Porém, a empresa impugnou a nomeação, alegando que o perito é seu inimigo ideológico. Tendo em vista o ocorrido, apresente se esta impugnação foi aceita ou não, com base no que se tem na NBC-PP 01 e no Código Civil, no disposto sobre impedimento e suspeição. Além disso, explique de que forma a empresa deve elaborar tal documento e como o juiz avalia a veracidade desse pedido. Então, ali ele fala, ó, que foi um litígio entre sócios e foi nomeado um perito contábil para subsidiar a constatação de uma possível fraude contábil relacionada a um funcionário fantasma na folha de pagamento. Porém, a empresa impugnou a nomeação desse perito, alegando que o perito é seu inimigo ideológico. Então, a empresa falou, ó, se o perito não falar que ele está suspeito, eu já estou avisando que eu estou impugnando ele porque nós temos uma relação de inimizade direta. Então, isso é uma suspeição. Isso está na NBCPP 01, né, perito contábil, e também está no novo Código de Processo Civil. Então, isso é amparado tanto pelo Código quanto pela NBC, pela norma técnica do perito contábil. Nesse caso, o juiz vai aceitar essa impugnação, ele aceita, mas como que deve ser feito? Né? Ele não vai adivinhar e também nós, como uma das partes, não vamos chegar lá e falar para o juiz. Deve-se elaborar, então, o requerimento de escusa, né, a carta de escusa, falando que ou o perito se declara suspeito, ou então a empresa coloca lá que impugna, conforme o artigo 30º do novo Código Civil, ou então conforme a NBC-PP 01, os itens 16 e 17, que escrevem o seguinte: ser inimigo capital de qualquer uma das partes. Tá? Então, aí faz lá o termo de escusa, requerimento, carta de escusa, tanto faz, né? Cada um usa uma nomenclatura aí e se declara suspeito ou então faz a impugnação daquela nomeação do perito, se o próprio perito não se declarar suspeito, tá? E aí sim, o juiz, ele aceita, porque isso consta tanto no código, é embasado no Código Civil, como também nas normas brasileiras de contabilidade, beleza? Diferencie impedimento de suspeição, tá? Então, o impedimento, ele está relacionado à relação de trabalho, então, trabalho como um todo, né? Ter prestado um serviço como autônomo, um trabalho como empregado, como empregador, como quem recebe ou como quem paga alguma remuneração por fora para aquela empresa ou para alguma das pessoas ou até não só o perito ter essa relação com a empresa, com a pessoa, enfim, mas também seu cônjuge e seus parentes de terceiro grau em linha reta ou colateral. Isso são considerados impedimentos, que a gente fala impedimento geral, mas nós também temos o impedimento técnico legal, que está que ele se embasa em não conhecimento da matéria do litígio, então não ter conhecimento sobre o processo, a matéria do processo que a gente chama, né? Então, se for trabalhista, se for societário, se for tributário, enfim, algo nesse sentido, e não ter recursos, né? Recurso suficiente para terminar, emitir o laudo, analisar, avaliar todas as provas no período correto, ali no período que foi determinado pelo magistrado para o perito entregar o seu laudo. Tá? Então, aí nós temos outro tipo de impedimento, técnico legal. Beleza? E suspeito é porque eu me declaro suspeito por ter uma relação direta com uma das partes.
beleza? E quando a gente fala em relação direta, eu posso ser herdeiro de uma das partes. Eu ser herdeiro está ligado à relação financeira, mas não como empregador, como empregado, como parte que injeta dinheiro em uma empresa ou em uma pessoa, tá? Uma relação de herdeiro, por exemplo, é de parentesco, né? Eu sou filho de alguém de uma das partes. Eu sou casada com alguém de uma das partes. Ou uma das partes é meu filho. Então é sim uma relação interpessoal com aquela pessoa, tá? Então a gente tem que fazer uma análise. Não ler, sei lá, a remuneração, então a professora falou que a remuneração é impedimento. Mas espera, se é uma relação de herdeiro, herdeiro tem relação interpessoal com a pessoa. Herdeiro, ok, vai receber alguma coisa. Mas vai receber do quê? Né? Vai receber do avô, vai receber do pai, da mãe, do cônjuge, ou a filha é sua herdeira, né? Então, nesse sentido, relação interpessoal, beleza? Qual a diferença de impedimento e impedimento legal técnico? Então vamos lá. E impedimento está relacionado a essa relação de remuneração como empregado, como empregador, como autônomo, como pessoa que injeta dinheiro em uma pessoa ou numa empresa, ou como quem recebe dinheiro dessa empresa de alguma forma, tá? Então, ou você, ou então seu cônjuge, parente de linha reta, colateral até terceiro grau. Impedimento técnico legal está voltado ao conhecimento, ser especialista da matéria do litígio. Fala assim, não, eu dou conta de analisar isso aqui, eu sei analisar isso aqui, eu sei analisar, eu sei falar que conforme isso aqui, ó, isso aqui tá errado por causa da lei tal, tá diferente da lei, não tá conforme a NBC, então eu sei analisar, sei embasar, né? E também ter suporte, recursos pessoais, tecnológicos para responder, para analisar, para avaliar todo o litígio dentro do prazo pré-estabelecido pelo magistrado, ou seja, pelo juiz. Beleza? 9. Então, essa questão aqui, pessoal, foi uma questão que eu trouxe para vocês de cálculo, de fato, né? Que a gente fala que é uma apuração de haveres. A apuração de haveres é aquela que é feita quando um sócio está se retirando da sociedade. Como vocês já sabem, a gente já falou disso incansavelmente, tanto já falamos sobre isso em avançada e agora em perícia. Quando alguém sai da empresa, ela não tem direito de uma porcentagem do ativo e uma do passivo. Não, é do patrimônio líquido, é o patrimônio líquido que sobra da empresa. Então eu pego meus ativos menos os meus passivos igual ao meu PL. É isso que a minha empresa de fato tem, líquido. E aí eu desconto deste valor aqui a participação do sócio. Geralmente a gente faz isso quando a contabilidade está em dia. Quando não há, por exemplo, também ativos intangíveis que não estão no balanço, né? Se caso houver aí situação de ativos intangíveis que não estão no balanço, é necessário mensurar cartela de clientes, valor de mercado e tudo mais, tá? Mas então vamos nos ater a essa questão aqui. Em janeiro de 2021, João Perito foi nomeado para a apuração de haveres da empresa SSLTDA. Tendo a perícia o objetivo de determinar o valor do patrimônio líquido para fins de pagamento dos haveres ao sócio minoritário Luiz de Souza, que detém 20% das cotas de capital da empresa, está se retirando da mesma. Durante os procedimentos, foi constatado que, aí olha lá, de acordo com o contrato social da empresa, a distribuição dos lucros é proporcional ao capital social. Ok, certinho, normal, né? De praxe. O sócio citado já integralizou totalmente a sua participação no capital social. Então não tem nada que descontar, ele já integralizou tudo, tá lá, já fez render, já investiu na empresa, então tudo certo. Não há saldo de prolabore a receber em favor do sócio. Então ele não tem prolabore a receber, não tem nada atrasado. Já foi pago para ele, tá tudo ok. Não há outros créditos ou débitos a receber ou a pagar do sócio. O balanço patrimonial elaborado em 31/12/2020 apresentava os seguintes saldos. Então tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Então tá aqui os saldos que eles colocaram pra gente. Tá?
aqui no ativo e no passivo. E o PL da empresa. Mas não para por aí, ele continua ali, ó. Não foram encontrados registros contábeis dos seguintes itens. Então, aqui ele começa a falar que esse é o balanço patrimonial. Porém, não foram registradas algumas contas. Então, esse balanço patrimonial aqui, ele não está eficiente para tomar a decisão dos haveres. É preciso analisar aquilo que não foi colocado aqui, que não veio para o balanço. Então, primeiro, despesa. Sempre que a gente fala em despesa e receita, nós estamos falando da DRE. A DRE não é o balanço, mas a informação da DRE vai para o balanço, que é em lucros acumulados. Então, vai mutar o patrimônio líquido da empresa. Então, prestem atenção nisso, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, nós temos aí no exercício de 2000, né, lá, despesas diversas, água, luz e outras, referente ao exercício de 2020 a serem pagas em 2021. Então, ali em janeiro de 2021, esqueceram de colocar esses valores. Valor de R$1.000. É negativo, porque está saindo da empresa. Provisão de férias e 1/3 constitucional e os respectivos encargos sociais referente ao exercício 2020. Esqueceram de colocar lá R$1.500 de férias para o caboclo. Venda realizada à vista durante o exercício 2020 no valor de R$7.000. Então, entrou ali, ó, um saldinho de receita. E tem mais alguma coisa? Assim, baixa de estoque de 2020 referente a vendas não contabilizadas no valor de R$2.200. 2.200, ok. Então, a gente soma todas as nossas despesas e desconta aí do nossa receita, que vai dar... Não lembro quanto, então deixa eu pegar minha colinha aqui. Então, eu coloquei, fiz aqui uma DRE, ó. Receita, despesa, 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 resultado. 2.300 a mais no lucro da empresa, né? A mais daquilo que foi colocado. Então, eu somo esses 2.300 mais os 105, que é o patrimônio líquido que nós tínhamos já calculado no nosso balanço pré-definido. Então, o valor total do PL, ele é de 107.300. Vezes 20%, que é a cota do sócio que está se retirando da empresa, o valor que ele tem a receber de haveres dessa empresa é 21.460. Letra C. Opa. Beleza, pessoal? 10. O contador Justiano Arruda trabalha e possui registro no estado de São Paulo. Em 15 de novembro de 2021, foi nomeado perito contador de uma causa judicial que tramita no estado de Minas Gerais. Descreva se Justino poderá ou não aceitar o serviço do estado de Minas Gerais e justifique sua resposta. Então, pessoal, quando nós somos chamados para ir para outra jurisdição, fora daquela que nós temos o nosso registro de classe, porque nós somos registrados no estado onde nós passamos na prova, que nem eu aqui no Paraná, nós no Paraná, né, por exemplo. E então, chamada lá em Minas, eu posso ir para lá, desde que eu entre no site do CRC, informe o CRC do Paraná, para ele nos dar ok, que nós podemos prestar esse serviço lá em Minas Gerais. Nós temos esse conhecimento, podemos, né, estamos aptos, não tem nenhum processo administrativo, temos esse conhecimento sobre esse litígio, sobre essa matéria e tudo mais. Tá? Então, o CRC daqui autoriza a nossa ida para lá. Beleza? Ó, aqui eu coloquei, o Justino não poderá atuar em estados diversos da sua jurisdição sem antes comunicar previamente de forma eletrônica por intermédio do site do CRC de sua origem, tá? Mas pode depois que eu comunico. 11. Assinale a opção correta sobre a responsabilidade do perito contador. Responsabilidade do perito contador. Essa aqui, para quem estudou antes de quinta-feira, estava marcado A, mas a certa é a B, já vou explicar por quê. Assinale a opção correta sobre a responsabilidade do perito contador. Olha lá, A.
Quando comprovada a incapacidade técnica, pessoal, de natureza grave do perito, ele poderá ter seu registro profissional cassado. Não, quando for incapacidade técnica de natureza grave, ele terá, não poderá, ele terá o seu registro cassado, tá bom? Então, essa é errada. B. Não há punibilidade, responsabilidade penal, tá? Aqui a gente está falando em penal, eu posso ainda ser responsabilidade civil e profissionalmente. Ao perito que fazer afirmação falsa em seu laudo se, antes da sentença do juiz no processo em que ocorreu o ilícito, ele declarar a verdade ao juiz competente. Então, antes do juiz fazer uma sentença embasada no laudo falso, ele chegar e falar: ó, juiz, preciso conversar com o senhor. Meu laudo tá falso, eu falsifiquei isso e aquilo. Então, aí o juiz não vai dar a sentença, o processo não vai ser passado para trânsito julgado, né? Então ainda dá chance de salvar ele aí da responsabilidade penal, né? Criminal aí do negócio. Então essa é a correta. Mas vamos ler aí também a C e a D para a gente entender. A C. O perito que prestar informações inverídicas responderá pelos prejuízos que causar a parte apenas quando agir com dolo. Não, dolo ou culpa, né? Qualquer um dos dois eu posso entrar com um processo civil contra a pessoa que me prejudicou de alguma forma, tanto se for por dolo ou por culpa, tá bom? E D. Caso um perito contábil seja absolvido de sua responsabilidade profissional, ele não responderá pelos danos cíveis causados à parte. Não, pessoal. Se o CRC resolver que eu posso ser absolvida de algum erro que eu cometi lá durante a minha vida profissional, da minha atividade, mas a parte que eu, de alguma forma, é, fiz alguma coisa errada, algum ato ilícito, ou tentei prejudicar, me processar, eu ainda vou responder civil. Eu ainda posso responder e pagar, né, danos morais para essa pessoa por ter prejudicado ela ou tentado prejudicá-la. Bom, então eu posso ser, por exemplo, livre do penal, mas ainda ser responsabilidade profissionalmente e civilmente. E eu posso ser livre, por exemplo, do profissional e responder civil e criminalmente, tá bom? 12. Em relação ao exercício da perícia, sendo pessoa jurídica, explique como acontece. Então, como a gente já conversou, quem faz o laudo pode ser uma equipe, quem vai desenvolver a perícia pode ser uma equipe, cada um avalia uma coisa, faz reunião, tenta compreender, mas há necessidade de um perito ser o responsável por aquela perícia, tá? Mesmo que eu contratei a empresa X de perícia, tá? Para aquela perícia eu nomeio um perito responsável para desenvolver junto com a sua equipe dentro da empresa. E ele é responsável pelos dados que são analisados, são avaliados aí, e ele que desenvolve o laudo e assina como perito. Então, sim, é possível que uma pessoa jurídica tenha empresa, né? É possível que a perícia seja feita, o exercício da perícia seja feito por uma pessoa jurídica. Não precisa ser apenas o CPF de um sócio, de um perito, tá? Mas ao desenvolver uma perícia, precisa ter um perito responsável que vai elaborar o laudo e assinar. Beleza? Daí eu vou emitir a nota fiscal como pessoa jurídica. Porém, teve um perito que foi responsável pelas informações e que assinou aquele laudo. Mais uma coisa importante: um litígio que acontece no judiciário e é nomeado por um juiz, nunca, em hipótese alguma, o juiz vai chamar uma pessoa jurídica. Ele sempre vai nomear um perito, pessoa física, tá? Um perito, o profissional perito, e não a pessoa jurídica, a empresa de perícia. 13.
No que tange o exercício da perícia para o funcionário público, caracterize tal situação. Então, conforme conversamos muito sobre isso em aula, se eu sou professora, por exemplo, concursada, dou aula aí na UFPR, por exemplo, mas o meu RT é de 20, né? Eu trabalho 20 horas semanais, então eu tenho aí tarde e noite livre. Ou só trabalho à noite, tem manhã e tarde livre, tá? Vamos dizer assim. É, E eu coloco lá o meu nomezinho no caju para ser chamada pelo magistrado para trabalhar como perita em juízo, né? Lá para trabalhar para o judiciário. Se eu for chamada, eu não posso atender a essa perícia. Eu não posso porque eu não posso ter acúmulos de cargo público. Então, funcionários públicos, eles não podem prestar perícia para o magistrado, para o Poder Judiciário, tá? Porque eles não podem ter acúmulos de cargo público. Agora, eles podem fazer perícia arbitral, extrajudicial, isso eles podem. O que não pode é não é ele não pode receber de outro órgão público, não pode ter acúmulos de cargo público, então não pode ser perito em juízo. 14. O contador Pedro Alves foi nomeado para elaborar os cálculos de liquidação para apuração do valor devido na reclamação trabalhista, visto que a prova do fato dependia do conhecimento técnico-científico. Após a apresentação do laudo pericial, o juiz concluiu que o empregador devia pagar a quantia apurada no laudo pericial. Entretanto, o empregado descobriu que o perito do juízo era cunhado do empregador e que havia prestado informações inverídicas no laudo, beneficiando assim o empregador. Neste caso, é incorreto afirmar que o contador está cometendo ato ilícito. Ele está cometendo ato ilícito, não é incorreto isso. Tem responsabilidade civil. Tem responsabilidade civil. Se o empregado se sentiu lesionado, ele pode entrar com processo contra o perito. Ele vai responder civilmente. Tá? Está sendo omisso intencionalmente. Com certeza. Ele era partidário, tinha uma parte que ele queria defender. Né? Ele não era imparcial, ele era parcial. Ele tinha quem ele quis defender e defendeu de fato. Tá? Ele está sendo omisso intencionalmente. Isso não é incorreto, é certo. E, por fim, não possui responsabilidade civil, que é do cliente. O cliente não tem responsabilidade civil nenhuma nesse caso aí, tá? Então, aqui o caso é que a E é errado, né? Quem tem responsabilidade, toda a responsabilidade é do perito. É ele quem emite o laudo. Não importa se o outro entrou na mente dele, né, fez algum tipo de intencional para ele fazer o que ele queria, não importa. Quem emite o laudo é ele. Ele é o responsável profissional, penal ou civil do caso. 15. Em um litígio entre sócios, por suspeita de irregularidade, foi nomeado um perito contábil para subsidiar a constatação de uma possível fraude contábil relacionado a funcionários com fantasmas na folha de pagamento dentro de um prazo estabelecido. Porém, foi recusado porque a empresa investigada pertencia a um inimigo ideológico. Tendo sido aceita a impugnação, o perito contábil foi afastado sem que terminasse o seu trabalho. E, para o seu lugar, foi nomeado outro. Sabe-se que o perito contábil já havia recebido os valores pelo trabalho não realizado. E, passado 15 dias, constatou-se a não devolução dos referidos valores. Nesse caso, é correto afirmar que o perito contábil pode incorrer na seguinte pena. Galera, presta atenção, essa questão ela está dando aqui uma historinha de um funcionário fantasma que foi entrado na justiça para resolver o litígio e que a empresa impugnou o perito contábil, que foi nomeado pelo magistrado, mas o perito já tinha começado suas atividades, inclusive já tinha recebido. E aí passou 15 dias que ele tinha que devolver o dinheiro e se afastar do caso. Ele se afastou do caso, mas ele não devolveu o que ele recebeu. Tá? Então, qual pena
pena, ele vai ser punido de alguma forma por isso, que ele fez algo errado, que não era o que está pré-estabelecido no Código de Ética do perito, por exemplo. Tá? Então, qual é a pena? Os valores serão ressarcidos pelo novo perito. Por que o novo perito que não tem bulhufas a ver vai ressarcir alguém sobre esse valor? Tá? Então, isso não é uma pena, isso é óbvio que, né, totalmente descartada essa questão. B. Ficará isento do pagamento dos valores recebidos. Isso é uma pena? Não, né? Como que vai ficar isento? Ele nem se declarou suspeito. Ele esperou alguém declarar ele, né, impugnar a sua nomeação. Então, isso, e recebeu e ia embora sem menos com o dinheiro no bolso. Isso não é uma pena, então esse também está errado. C. Ser impedido de atuar como perito por 5 anos. Essa é a questão correta, tá bom, pessoal? Lá no nosso código de ética está escrito que se eu sou perita, eu sou impugnada e eu já recebi o valor, eu tenho 15 dias para contestar a impugnação, né? E também devolver o dinheiro se eu não tiver o que contestar. Então, eu tenho que devolver, senão eu fico impedida de atuar na perícia por 5 anos. 16. Diferencie responsabilidade profissional de civil e penal. Então, vamos lá. Profissional, pessoal. Responsabilidade profissional é aquela que está no nosso código de ética, tanto do contador quanto do perito, tá? Então, aquilo que o perito tem que seguir, como ele deve se portar, tá? Aquilo que o contador tem que seguir, como ele deve se portar, sem maquiar informações, sem maquiar relatórios, sem deixar outras pessoas desenvolver o trabalho por ele, sem depois ele avaliar aquilo e assinar, né? Sem conferir. Isso também é uma forma de você fazer coisas erradas. Você está infringindo o nosso código de ética. Então, a punição, a responsabilidade profissional, ela está ligada a pagamento de multa, a cassação do direito de desenvolver a profissão, ou o impedimento de desenvolver a profissão por um período. Então, isso é o que está ligado ao nosso código de ética, aquilo que diz o CRC, aquilo que diz o CFC, tá? Civil. A responsabilidade civil, ela está ligada a, vamos dizer assim, a atingir o perito de forma patrimonial, bens ou valores monetários, né, dinheiro, vamos dizer assim. Então, quando eu me sinto lesionada de alguma forma por alguém, eu posso entrar num processo civil, querendo, é, querendo reparar aquele dano de alguma forma. Vou dar um exemplo aqui bem clichê. Por exemplo, tinha 5 dias de férias. Comprei uma passagem de avião para ir para Salvador. Eu tinha que ir naquele dia para voltar no quinto para no sexto começar a trabalhar, tá? Eram os únicos 5 dias de férias que eu tive. Eu cheguei no aeroporto e meu voo foi cancelado, sem mais, sem menos, sem me avisar antes. Não consegui outro voo no mesmo dia, ia conseguir o voo, sei lá. Eles conseguiam um voo para o 4º dia depois do cancelamento. Então já tinha acabado minhas férias, não adiantava eu ir, né? Chegar lá e ia voltar. Então, nesse caso, eu fui ferida de alguma forma, tá? Sofri algum tipo de lesão por não conseguir, por ter me preparado para ir para essa viagem, por ter sonhado aquilo, porque eram meus únicos 5 dias de férias. Então, o que eu vou fazer? Eu vou processar a Gol, a empresa que me vendeu esse, essa passagem e não me ofereceu aquilo que eu pensei que eu ia comprar, tá? Então, ela vai pagar para mim aí danos morais, vai me ressarcir pelo aquilo que eu perdi, enfim, tá? Então, isso é uma responsabilidade civil. Então, a parte, se ela se sentir lesionada de alguma forma como perito, uma pode entrar de forma civil contra ele, tá? Então, civil tá ligado a, né, a cobrar da pessoa uma situação fática que aconteceu, que não era aquilo que se esperava daquele profissional, tá? E penal, ele está ligado a julgamento, a acusação, a investigação por alguma fraude. Então, assim, para a gente perceber, para a gente entender se aquele ato ilícito ele foi um crime, ele precisa estar descrito no Código Penal, tá? Como, por exemplo, se eu não me engano,
se está escrito no Código Penal que se existe um documento original e eu falsifico ou eu modifico esse documento original, isso é crime. Então eu vou ser investigada, eu vou ter uma acusação do Ministério Público e aí eu vou ter uma responsabilidade penal, tá? Não é, por exemplo, a parte que vai falar se eu cometi um crime ou não. Precisa estar lá no Código Penal que isso foi crime e eu possivelmente serei investigada de alguma forma aí pela polícia, pelo Ministério Público, ou o próprio juiz, se ninguém falar nada, tipo, a parte não vai entrar com nenhuma. A parte não quer se incomodar, então ela não vai entrar de forma civil contra o perito que cometeu um crime. E o órgão de classe resolveu que absolve o perito, que diante da sua visão ele não fez nada errado. Mas o juiz entendeu que houve crime. Então, ele vai mandar investigar e aí o Ministério Público provavelmente vai acusar ele daquele crime, porque está descrito no Código Penal que aquele ato ilícito é crime, é penal, vai responder de forma penal sobre aquela situação. Apresente o conceito e o objetivo da perícia contábil. Então vamos lá. O conceito da perícia contábil é: constitui o conjunto de procedimentos técnicos científicos destinados a levar à instância decisórias elementos de prova necessária a subsidiar a justa solução do litígio ou a constatação de fatos, mediante um laudo pericial contábil e ou um parecer técnico contábil em conformidade com as normas jurídicas e profissionais e com a legislação específica no que for pertinente. Então, a perícia nada mais é do que um procedimento que usa técnicas, usa metodologia para avaliar, para analisar provas, dados, entrevistas, tudo o que precisar para que leve para a instância decisória, ou seja, leve lá para o Poder Judiciário, elementos, análises, né, necessários para subsidiar uma justa solução, ou seja, para falar se houve uma fraude, se não houve, para constatar os fatos daquele litígio. E como que é feito isso? Mediante um laudo pericial que deve ser escrito, que deve ser embasado em conformidades com normas jurídicas, com as normas profissionais, com a legislação vigente, tá? Tudo isso precisa estar no laudo. Então, nada mais é do que servir como prova para o julgamento, para a sentença do magistrado. Tá? Aí, qual que é a função da perícia? Aí a gente tem uma fala aí que eu acho bem legal. Eles colocam assim, ó. A perícia tem por finalidade transmitir uma opinião abalizada. Isso significa que foi analisada, avaliada, milimetricamente contestada, né? Foi olhado para aquele litígio, analisado todos os fatos para aí sim você saber o que aconteceu de fato naquele litígio, tá? Aí você sabe o estado verdadeiro do objeto, ou seja, da matéria, no qual foi instada a se manifestar, então, no qual o perito foi chamado para desenvolver o laudo, beleza? 18. A perícia contábil constitui o conjunto de procedimentos técnicos científicos destinados a levar à instância decisória elementos de prova necessários a subsidiar a justa solução do litígio ou contestação de um fato, mediante laudo pericial e ou parecer pericial contábil em conformidade com as normas jurídicas e profissionais e a legislação específica no que for pertinente. Assinale a única alternativa incorreta sobre o conceito de perícia contábil. A única incorreta. O arbitramento é a determinação de valores ou a solução de controvérsias por critérios técnicos científicos. Sim, é exatamente isso que a perícia arbitral faz, tá? Assim como toda e qualquer perícia, judicial judicial e extrajudicial. A perícia semijudicial é aquela que acontece no aparato municipal, federal e estadual, certo? Semijudicial é para órgãos públicos.
Os fins da perícia podem ser administrativos, estatal, social ou judicial. Ns, né? O fim da perícia pode ser inúmeros. E são, né? Por exemplo, administrativo pode ser, social pode ser, estatal pode ser, judicial pode ser. D. As perícias podem ser enquadradas em 4 tipos, porém classificadas como judicial e extrajudicial. Exatamente. O perito contábil de juízo é aquele que emite o parecer pericial contábil, enquanto o perito assistente é aquele que emite o laudo pericial contábil. Errado. Quem emite o laudo é o perito em juízo e quem emite o parecer é o perito assistente. Então, a errada é a E. 19. Cite 4 diferenças entre perícia e auditoria. Então, vamos lá. Primeiro, a principal diferença entre as duas é que a auditoria trabalha com o processo de amostragem. A perita é feita sobre um determinado ato completo, com exceção quando trabalha-se com amostragem. Então, a gente já falou sobre isso. Nós temos um método parcial, que é conseguir analisar tudo, né? Tudo sobre aquele litígio. E, eventualmente, quando se trata de um litígio muito grande, que a gente trabalha a amostragem, mas é porque nós não conseguimos, a gente não consegue chegar em mais provas, tá bom? Então, a perícia normalmente trabalha com um todo. Já a auditoria é de praxe, né? Norma, trabalha apenas com amostragem, faz a amostragem lá das demonstrações contábeis para dar o seu parecer. A perícia judicial é concluída por meio de um laudo, enquanto a auditoria é por meio de um parecer, tá? Na auditoria, o objetivo é demonstrar possíveis erros ou fraude nas demonstrações contábeis ou procedimentos internos, enquanto na perícia tem-se o laudo como força de prova, o qual deve resolver, né? Resolver servir como sentença para um litígio, para um problema, né? A auditoria é obrigatória para alguns tipos de empresas, sociedades anônimas de capital aberto, seguradoras, cooperativas, né? Enfim. Então, é obrigada uma vez ao ano, né? Pelo menos, passar auditoria nesse tipo de empresa. Já a perícia, ela acontece de forma esporádica apenas quando se há um litígio, né? Quando se há um problema a ser resolvido. 20. No que tange à perícia judicial, explique de que forma os peritos devem se legitimar para serem nomeados pelo magistrado e desenvolver tal tarefa. Então, primeira coisa, o perito ele deve se especializar naquilo que ele quer avaliar, né? Então, tipo, eu quero trabalhar com societária. Então, eu preciso me especializar na apuração de haveres, na mensuração de ativos intangíveis, né, no desenvolvimento de demonstrações financeiras, na análise de demonstrações financeiras. Então, eu preciso compreender os vários tipos de empresa e como nós mensuramos essas sociedades, né? Então, eu preciso me especializar nisso, para quando houver um litígio dessa matéria, eu estar legitimado lá no Caju, que é o portal do perito, com as minhas informações que eu fiz que eu já trabalhei com esse assunto, com essa matéria, que eu tenho especialização, que eu tenho curso, que eu faço cálculo, né? Que eu sou bom o suficiente para resolver litígios com essa matéria. Então, eu me legitimo com a educação continuada, com cursos, tá? E por meio do Caju. 21. O que é um método de perícia? Explique como acontece. Então, nós temos 2 métodos, né? Técnicas e métodos aí de forma de perícia, que é o parcial e o total. Quando a gente fala parcial, significa que são documentos a serem analisados de um litígio que a gente consegue pegar o todo, porque ele não é muito grande, ele não é muito amplo, ele não é global. Então, tudo que eu preciso para tomar conhecimento e para emitir a minha opinião com um laudo, eu consigo. É o método parcial, normalmente, e o indicado a ser usado quando a gente fala de perícia.
E temos o total, quando acontece um inquérito, quando o boom é muito grande, né? Tipo, vou citar aqui, por exemplo, quando acontece uma questão como aconteceu, por exemplo, a Lava Jato, né? Que era um negócio extraordinário, então muita informação e muitas coisas que estão maquiadas, que a gente não sabe aonde está. Então a gente precisa analisar com base só naqueles documentos que nós temos em mãos, que não é todo o contexto, mas é a parte que nos tem, é o total que nós temos. Então, o total é quando se fala em uma coisa muito grande, que a gente não tem conhecimento de tudo. Já o parcial é quando a gente tem conhecimento de tudo e consegue trabalhar o todo, tá bom? E é importante a gente falar que quando a gente emite o nosso laudo contábil, tá, ele deve ser desenvolvido de forma analítica. Então, ele precisa ser todo detalhado, a gente precisa detalhar todos os documentos que a gente colocou e informar por que que a gente discorda disso, conforme eu discordo porque sim, não, por causa da lei, né, por causa da norma, porque isso, porque aquilo. Então, a gente tem que embasar essa nossa opinião, tá? Então, identificar bem o objeto da perícia, planejar de forma competente o meu trabalho, tudo que eu vou precisar antes de começar a perícia, executar o meu trabalho baseado em evidências que não sejam equivocadas, que elas sejam totalmente confiáveis, que não seja na fala de alguém, por exemplo. Não posso basear o meu laudo em que as pessoas estão me falando, preciso de provas fiéis que eu posso colocar, anexar ao meu laudo. Ter muita cautela na conclusão e só emitir depois que eu tiver absoluta certeza. Porque aquele laudo, ele tem fé pública, tem força de lei, é com base nele que o magistrado vai decidir, vai emitir uma sentença. E sempre concluir de uma forma bem clara, precisa e inequívoca, porque você que é o tomador do conhecimento sobre aquela matéria, sobre aquele litígio, né? Contabilidade é uma coisa muito específica, os contadores que compreendem. Então, a gente precisa colocar isso de uma forma bem clara, para o juiz conseguir falar isso em sua sentença e para as partes conseguirem entender o que foi concluído. 22, diferencie parcial do total. Parcial é algo que a gente consegue alcançar. Então, eu tenho condições de analisar o universo todo. Tudo que eu precisava para tomar decisão sobre determinado laudo, emitir meu laudo. E o total é quando a matéria é muito grande, muito ampla, e eu não consigo todas as informações para ir emitir o meu laudo. Então, eu vou trabalhar com o processo de amostragem obrigatoriamente, vamos dizer assim. Mas vale ressaltar que, quando falamos em processo de amostragem, nós estamos falando da auditoria. Isso não é um processo comum para a perícia, tá? A perícia, ela trabalha com o todo. Quanto mais informação, mesmo que essas informações elas estejam repetindo aquilo que eu já vi, melhor, então, porque elas estão embasando, ó, realmente é essa a sua ideia, tá certo? Tudo tá vindo, tá corroborando com aquilo com a opinião que você conseguiu entender, que você conseguiu emitir. E por fim, 23. O profissional que executa a perícia contábil precisa ter um conjunto de capacidades, que são as suas qualidades. Entre elas estão legal, profissional, ética e moral. Legal, ser bacharel em ciências contábeis e ter o CRC. Profissional, ter capacidade profissional, conhecimento da contabilidade, das tecnologias da contabilidade, experiência com perícia, ser perspicaz, ter conhecimento geral sobre as ciências e afins, economia, administração, direito, né? Ter ser meio intuitivo para as coisas, pegar as coisas no ar, ética. Então eu preciso seguir aquilo que foi, né? A matéria do litígio que foi me dada e dentro do código de ética, para que eu não responda de forma profissional, civil e nem penal. Moral. A capacidade moral como eu vou dizer assim, é ter uma virtude profissional. Mas quando a gente fala de um perito, o perito ele precisa ser uma pessoa meio ele precisa ter, ele ter com os colegas de trabalho na hora de desenvolver a perícia, as pessoas que ele vai estar perto, ele precisa ser uma pessoa bem polida, não pode ser muito íntima de determinada pessoa e meio não próxima de outra, né? Ele precisa ter aí ele precisa ser normal com todos
e conduzir o trabalho assim de uma forma bem moral, sem deixar a interferência de colegas e tudo mais, e tratar todos bem, de igual, né? De igual forma para que ninguém pense que eles estejam puxando para um lado e não para o outro. Beleza, pessoal? Estudem, a prova tá assim, ó, uma belezinha. Vocês vão gostar, tá? Quarta-feira estaremos juntos na nossa quarta ou terça, não lembro. Estaremos juntos na nossa prova. Beleza? Até mais, galera. Deixa eu ver como que eu vou desligar agora essa câmera.